aplaudir ao Senhor por isso, querido. A Ele toda a glória, toda a honra. Ele é digno de ser adorado. Queridos, pegue sua Bíblia, por gentileza. Lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vamos ler aqui esse texto até o versículo 12. E vamos meditar sobre a importância de seguirmos a direção de Deus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Até o 12. Amém? Nos diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E ouvindo-os e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Queridos, esse texto, embora seja um texto que fale diretamente do nascimento de Cristo, eu quero meditar com vocês aqui em alguns versículos, onde nos adverte, nos traz ao nosso pensamento, à nossa reflexão, o que é a importância de nós seguirmos a direção de Deus. Por que seguir a direção de Deus? Tudo que Deus faz com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Logo, a nossa vida também precisa ser uma vida vivida com propósito. Eu não posso viver e achar que a minha vida não tenha um propósito, porque ela tem um propósito. O primeiro propósito macro é adorar a Deus, glorificar a Deus. Eu fui criado por Deus para glorificar a Deus. Entretanto, essa natureza pura se perdeu com o primeiro homem, com a primeira mulher. Nós conhecemos a história. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que Cristo, esse menino que nasceu, ele é o segundo Adão.
Porque o primeiro Adão, por ele, o pecado e a natureza pecaminosa do homem entrou no mundo, mas pelo segundo Adão entrou a vida no mundo, porque ambos nasceram na pureza da glória de Deus. Adão foi criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, puro, na pureza da inocência. Quando ele cai, desobedece, Deus, por consequência da desobediência, amaldiçoa a terra, por consequência da desobediência de Adão. E a partir de então, todos pecaram. Todos aqueles que, a partir de então, viessem de Adão, todos eles estariam com a sua natureza corrompida pelo pecado. Entretanto, Deus já, porque Ele é onisciente, pela sua presciência, já conhecendo o pensamento e o coração do homem, Ele desenhou na história, colocou a história ali, e esse dia aqui, para que esse dia acontecesse. Por isso, lá na carta aos Hebreus, o escritor diz: o Cordeiro foi crucificado lá antes da fundação dos séculos, antes da fundação dos mundos. Então, Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem projeto. E ainda que aconteça alguma coisa, pela sua presciência, Ele já tem uma solução. Por quê? Porque Ele é Deus. Só Ele tem esse poder, só Ele tem essa autoridade. Eu não tenho esse poder de prever, eu não tenho esse poder, não tenho essa autoridade para prever o futuro, porém Deus tem. Porém Ele escreve, porque Ele é Deus. E esse texto logo cumpre tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Por quê? Porque é o nascimento do Salvador. É a paz na terra para com os homens. É Cristo, é o nosso Senhor. É o segundo Adão que está vindo para nos trazer a vida, para nos dar a vida, para solucionar o problema do mal. Tiago, para o mal não tem problema. Você já ouviu isso por aí, espalhado pelo mundo afora, pela boca de muita gente. Eu apresento a você o problema do mal. O problema do mal está aqui. A solução para ele está aqui. Por quê? Porque todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma permanece como estava. Todos aqueles que vieram a Ele, todos aqueles que olharam para Ele, olharam para si, como aquele ladrão, por exemplo, naquela cruz, olhou para a sua vida, percebeu que ao lado dele tinha um homem santo, que não havia cometido as mesmas atrocidades que ele, e ali ele nutriu dentro de si uma esperança para o futuro. Por isso ele olha para o seu amigo, para o seu colega e diz: olha, nós estamos aqui por consequência do que fizemos. Agora esse homem aí não, ele é santo, ele é justo. Ele consegue enxergar nele, no menino que agora é um homem, está sendo, cumprindo toda a lei de Deus, ele consegue enxergar nele um Senhor, um Salvador. Ele consegue no último instante de vida, olha que interessante, no último instante de vida ele consegue direcionar a sua vida para Cristo. Ele consegue direcionar o que vem após a morte para o caminho. E Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então olha a importância de nós seguirmos a direção de Deus. Tudo está interligado. Todos os homens na Bíblia que seguiram a direção de Deus não passaram sufoco. Porém, aqueles que preferiram seguir outra direção, pela qual não tenha sido a direção dada pelo Espírito Santo de Deus a ele, sofreu e até sofreu pena de morte. Então, queridos, Cristo nasce para quê? Para dar
uma direção para o homem. O homem está vivendo sem direção. O homem está banhado na direção do pecado. A sua vida é só pecar. A sua vida é só se afastar de Deus. A sua vida é só seguir um caminho pela qual está longe de Deus. E quando Cristo vem, ele atrai para si, para a pureza do Espírito de Deus que está nele, a porta para que o homem, a partir de então, possa viver no caminho da salvação, possa viver no caminho da verdade, possa viver na direção do Espírito Santo de Deus, para que o homem tenha um norte, para que o homem olhe e, como Paulo, ele possa dizer: eu sigo para o alvo, porque eu tenho um norte. Eu já parei no espelho e já me perguntei: Senhor, por que o Senhor fez o homem com o lado frontal e o lado das costas? Eu já me perguntei isso. Talvez seja uma pergunta insignificante para muitos, mas para mim teve importância. E eu perguntei para Deus. E aí eu continuei perguntando: por que o Senhor também não colocou 2 olhos aqui atrás? Por que o Senhor não colocou uma boca aqui, na parte traseira do crânio? O Senhor colocou tudo na parte frontal. E o Espírito Santo me respondeu: porque eu não quero que o homem volte para trás. Eu não quero que ele siga como caranguejo. Eu quero que o homem entenda que ele tem um alvo, que ele siga em frente. Agora, olha que interessante, a cruz de Cristo. Olha que interessante. Se você parar para olhar a cruz, Cristo está de braços abertos. Em cima dele está escrito Rei dos Judeus. Agora olha que interessante. Ele consegue olhar para trás. Eu já me perguntei o porquê. Senhor, por quê? Porque o que passou, passou. Ficou para trás. Eis que agora tudo novo as coisas velhas tudo se fez novo. É por isso que quando ele olha para cima, ele vai falar com Deus: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns teólogos acreditam que Deus está disposto, porque ele está absorvendo, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E como Deus, isso é o pensamento de muitos teólogos, como Deus está vendo o seu Filho absorver o pecado da humanidade nele, ele não pode de maneira nenhuma ter. E aí Cristo conclama: Eloi, Eloi, porque lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aí um estudo para um outro momento. E de repente ele diz assim: está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Onde está o poder da morte? Ó morte, onde é que está o seu aguilhão? Por quê? Porque quem está vencendo agora é a vida. E o homem precisa conhecer esse caminho, essa verdade e a vida. A partir daquele momento ali, a solução para o mal agora é visível. Agora é visível. O fruto do Espírito na vida de todo aquele que vai nele. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. Olha que coisa interessante. Então, peraí. Se a evolução do mal, e alguns filósofos dizem que o mal é a ausência do bem, na linguagem de muitos, se o mal é a ausência do bem, logo o mal não pode de maneira nenhuma evoluir-se em amor. Agora, o amor evolui em vida. Por isso, o fruto do Espírito é o amor.
Porque do amor vem a paz, da paz vem a alegria, quem tem paz, quem tem alegria, quem tem o amor, consegue ser longânimo, consegue ser benigno, consegue ser temperado, consegue dominar-se, mas a coroa de tudo é o A coroa de tudo é o A. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, de nada disso me valeria. Então o mal existiu, mas a vida também existe. Por isso Deus lá no Antigo Testamento vai dizer assim: eis que ponho diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Agora olha como o nosso Deus é. Ele não te joga, ele te guia. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal, mas eu digo para você o que escolher, porque ele conhece o futuro, ele te guia, ele te direciona. Escolhe, pois, a vida. Esse é o nosso Deus. Agora olha que coisa interessante no texto que nós lemos. Olha que coisa interessante. Quem estuda astronomia, não astrologia. Astronomia é o estudo dos astros. Observa as estrelas. Busca até respostas. Quem estuda, compreende que Deus se manifesta na natureza. Quem estuda astronomia, compreende. Agora, olha que coisa interessante. Até Deus é um astrônomo por natureza. Como assim, Tiago? Abraão, sai de dentro da tua tenda. Olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Tenta contar. Vou fazer uma comparação. Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu. Filhos e filhas espalhados pelo mundo inteiro por causa da fé. Deus é um astrônomo por natureza. Ele disse para Jó: onde é que tu estavas quando eu fundei, a partir do capítulo 38 de Jó, quando eu fundei a terra, quando eu coloquei a terra numa posição em que não tem nada sustentando a terra. E quando a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente vê que a terra, ela está solta no universo. O que prende a terra? A ciência está aí para explicar. Cientificamente é lindo você se debruçar sobre isso. Agora, quando você olha as páginas da Bíblia Sagrada e você vê que você tem um Deus que criou tudo isso para que o homem pudesse estudar aquilo que ele fez, é muito mais maravilhoso ainda. Por quê, queridos? Porque Deus tem um plano. O próprio Jó disse: os teus planos não podem ser o quê? Impedidos, frustrados. O que tem tudo isso a ver, queridos, com fé? O que tem tudo isso a ver com andar na direção de Deus? O que tem tudo isso a ver com Deus ser um astrônomo por natureza? Quando Cristo nasce, ele coloca uma referência. Ele coloca uma estrela para brilhar. E aquela estrela é um sinal. Um sinal onde pessoas procurarão o menino por causa desse sinal. Começa com esses 3 reis magos. Eles estão na sua vida, no seu cotidiano, estudando os astros e as estrelas. E num belo dia, em que nós chamamos de a plenitude dos tempos, onde Deus decidiu trazer a vida do Salvador à terra, eles olham para algo diferente. Eles estão olhando para o céu, estudando os astros e as estrelas, e eles olham para algo diferente. Olha que coisa interessante, queridos. A direção de Deus para a sua vida sempre será diferente de tudo aquilo que você está acostumado a viver aqui. Porque Deus é perfeito, Ele não erra. Tem algo diferente ali. Que diferença é essa?
nasceu o rei dos judeus. E aí Deus envia um anjo para falar com eles. Olha, tá vendo aquela estrela lá? Aquela estrela lá é uma direção. Uma direção para que vocês sigam o Salvador da humanidade. Agora, olha que interessante, querido. Deus não faz nada sem projeto, nada sem propósito. Ele instituiu a igreja, derramou sobre ela o seu espírito e deixou uma bússola como direção para que o homem vá até o caminho. Quem é o caminho? Cristo, a verdade e a vida. E que bússola é essa que ele deixou? A sua palavra. Não existe outro caminho, não existe outra bússola, não existe outro livro, não existe outra ciência que possa levar o homem, fazer com que o homem ande na direção da salvação, que não seja a palavra de Deus. Por isso ela é a lâmpada, por isso ela é a luz. Por isso o salmista disse: o meu caminho está escuro, mas quando eu pego a palavra, ela é lâmpada, ela ilumina. A estrela está acesa, iluminando, direcionando. O que eu quero dizer com tudo isso, querido? No momento de aflição da sua vida, você não deve procurar resposta em outro lugar, a não ser na palavra do Senhor. Tiago, o que eu devo fazer? Não sei, mas ela sabe. Que decisão eu devo tomar? Não sei, mas ela sabe. O que eu devo escolher? Não sei, mas ela sabe. Olha que interessante, querido. Quem sai da direção de Deus só não passa sufoco por causa da misericórdia de Deus. Olha o texto que nós lemos. Os magos seguiram a direção de Deus. Muitos de nós começamos no caminho da direção, seguindo o caminho de Deus, seguindo aquilo que Deus nos direcionou, mas não permanecemos olhando para a bússola, para o norte. Eles chegam a Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, o que eles fazem? Ao invés de continuar olhando para cima, eles olham para onde? Para o palácio do rei. E onde eles vão? Eles vão até Herodes. Não foram aos sacerdotes, não foram ao templo, não foram aos escribas, mas eles vão até a casa do rei, até o palácio. Onde é que nasceu o rei dos judeus? Procurando a solução, procurando o lugar certo com suas próprias pernas, procurando o local certo da resposta, procurando encontrar a pessoa certa no local errado, conversando com pessoas erradas. No coração do rei Herodes não tem o amor pela salvação, tem o ódio. No texto seguinte, a partir do versículo 13, e fica como dever de casa, um texto conhecidíssimo, repetindo o que o rei do Egito fez quando Moisés nasceu. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que Moisés não pudesse subsistir, para que aquele povo não pudesse crescer. Herodes vai repetir, Herodes vai tentar abafar aquilo, o projeto de Deus. E quem está andando na direção de Deus, de maneira nenhuma, nada e nem ninguém pode abafar o projeto que Deus tem na vida dele ou na vida dela. Por quê? Porque ele está seguindo a estrela, a bússola da palavra. Ele está no caminho, ele está na verdade, ele está na vida. Então
Então ele ou ela não pode ser abafado, nem morto, nem tirar-lhe a vida e nem parado por ninguém, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. A persuasão de Satanás, quando vocês encontrarem um menino, venha depressa e me participe. Por quê? Porque eu também quero adorá-lo. Mentira. Por que mentira? Porque de maneira nenhuma a luz pode subsistir junto com as trevas. Onde tem trevas e a luz chega, o que acontece? As trevas saem. É por isso que quem vive na direção de Deus é cheio do Espírito Santo de Deus e é luz. Pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte? De maneira nenhuma, logo se percebe. Então, por isso que é importante você viver na direção do Espírito Santo de Deus. Por isso é importante você olhar para a bússola. Queridos, e quando eles encontraram o menino, quando eles olharam para a estrela, se alegraram, porque ela estava lá. Perdi a direção, fui para o lugar errado. Volta. Coloca seu pensamento no lugar. Fala com Deus: Senhor, eu perdi a direção, mas me mostra novamente a direção. Eu iria tomar uma decisão errada, ou eu tomei uma decisão errada, mas me mostra qual é a direção novamente. Porque eu sei que tu estás ali, tu não saiu dali. A estrela está no mesmo lugar, porque o menino nasceu. Então ela está sobre o menino. Ela está lá no mesmo lugar. Quem foi que perdeu a direção da estrela foi? Quem foi que saiu do caminho foram os magos. Quem deixou de olhar para a estrela foram os magos. A estrela está ali, segue a estrela, porque no final, onde ela estiver, a salvação está lá. Segue a verdade, porque onde a verdade estiver, a salvação está lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá. Não dá. Não dá. Por isso que tem um louvor que eu gosto: sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar. Você pode se iludir. Não dá. Sem ele não dá. Segue a estrela, segue a bússola, segue a palavra. Anda na direção do Espírito Santo de Deus. Faça isso. Eu preciso tomar uma decisão. Ajoelha, ora. Fala com Deus: Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Eu me lembro que quando eu e a Rosângela estávamos fazendo o curso de noivo para casar, e o pastor que nos deu aquela aula, acho que foram 10 sábados, se não me falha a memória, seguidos. A esposa dele disse para a Rosângela assim: olha, tudo que você for fazer, primeiro, não faça sem o seu esposo, sem o consentimento dele. Se ele não concordar, busque a razão da não concordância. Primeiro, não bata o pé, não faça. Segundo, os dois, não faça sem a direção de Deus. Porque se vocês fizerem sem a direção de Deus, vocês poderão jogar o seu casamento fora, vocês poderão tomar uma direção errada, completamente errada. Se vocês forem comprar algo, até fazer compras no mercado, vive essa experiência. Ore e fala: Senhor, eu não sei onde tem um preço mais barato, mas me guia. E o Senhor vai te guiar. O Senhor vai te guiar. Vai comprar um carro, ore. Não deixa os 7 em 1 me encontrar não, porque tem muito 7 em 1 por aí. Vai investir, Senhor, não deixa o 7 em 1 levar meu investimento. O seu casamento será um casamento perpétuo, porque estará na direção de Deus. Isso vale para qualquer tipo de casamento, queridos. O casamento misto, que é aquele casamento onde Deus irá ouvir a oração do casal, porque ele instituiu a família. Então, ou ela ou ele está pegando o seu casamento e levando para a direção de Deus. Senhor, qual é a decisão que eu e o meu marido devemos tomar? E aí o Espírito Santo de Deus colocará a estrela, a palavra, a revelação, e você tomará a decisão certa.
Agora, quando a gente sai, quando a gente procura a resposta no lugar errado, porque é a casa do rei, porque tem glórias ali, humanas, será que é aqui que ele nasceu? Não, a estrela está dizendo, segue ela. Cristo é a nossa estrela da manhã, é ele que nós devemos seguir, é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, queridos, para nós encerrarmos, para nós orarmos, quando eles encontraram o menino, o que tem na mente deles? O pedido de quem? Do rei. Não, eu tenho que ficar bem com o rei. Poxa, eu encontrei o menino, então eu tenho que fazer uma boa ação. Se o menino é rei dos judeus, não tem problema nenhum se o rei vier aqui adorá-lo. Eu acho lindo, queridos, que Deus, Ele é magnífico em guardar a nossa vida quando nós colocamos a nossa vida na direção de Deus. Eles estão caminhando para a morte, mas quando dormiram aquela noite, foram avisados em sonhos por divina revelação de Deus. Não volte pelo caminho do mal. Volte para o seu lugar por outro caminho. Vocês encontraram o que vocês precisavam encontrar. Lá não tem nada que presta. Então volte para outro caminho. Volte por outro caminho. Siga a sua vida na direção daquilo que vocês encontraram. Sigam a sua vida na direção de quem vocês adoraram. Leve essa notícia lá para onde vocês devem voltar, para o lugar de onde vocês saíram. Mas não volte pelo caminho do mal, porque no caminho do mal tem morte, não tem vida. Porque Deus conhece a mente e o coração do homem. Não tem mal nenhum participar todo mundo da alegria da minha vida, mas nem todo mundo está com o coração em Deus para se alegrar com aquilo que você está se alegrando. Então participe a Deus em primeiro lugar. Participe a Deus, diga: Senhor, o Senhor me mostrou as boas novas, o Senhor me deu a direção, o Senhor me guardou, o Senhor me poupou. Dá o seu culto de ação de graças, glorifique ao Senhor, faça muita comida que eu vou lá comer também. Faça, bastante. Mas, queridos, não volte pelo caminho de quem não tem o coração em Deus. Porque quem não tem o coração em Deus não vai se alegrar com a sua alegria. Não vai se alegrar com aquilo que você comprou na direção de Deus. Não vai se alegrar com a decisão que você tomou na direção de Deus. Não vai festejar a sua vitória por ter permanecido na direção de Deus. E quando a sua vitória chegar, queridos, glorifique a Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas para todo sempre. Faça isso. Faça isso. Porque Deus é fiel, queridos. Ele quer te abençoar. Ele quer te exaltar. Ele quer te dar dias melhores. Ele quer fazer por você o que ninguém tem capacidade para fazer. Ele quer fazer por você o que ninguém tem poder para fazer. Ele quer fazer por você aquilo que você tanto busca. Mas é necessário você ficar na direção da estrela, da palavra, na direção do Espírito Santo de Deus. Vós sois guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos dizer: Senhor, guia a minha vida por completo. Me dá a direção de tudo por completo. Ainda que, queridos, quem está do seu lado é a resistência. Eu sei como é isso. É difícil a resistência. É difícil, mas seja firme, constante, não inconstante. A inconstância da fé derruba o homem, mas a perseverança da fé gera esperança, firma o homem na rocha. Então seja perseverante, firme. Eu tenho esse plano, esse projeto, eu coloquei ele na direção de Deus, ele vai se cumprir para todo sempre. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda ao Senhor, diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está guiando a nossa vida, como aquela estrela guiou aqueles homens. Não deixou aqueles homens irem para o caminho da morte. O Senhor está guardando a nossa vida na tua palavra, para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, queridos. Vamos tirar aqui pelo menos uns 5 minutos de oração, orando ao Senhor. E eu quero, aqueles que podem, os que não podem, não tem problema. A irmã Marli ainda está com o joelho ali doendo, mas não tem problema.
fica sentado, mas feche, que o seu coração se ajoelhe diante de Deus, que o seu coração se ajoelhe perante a presença do Senhor, e que você possa falar com o Senhor: Senhor, obrigado por estar aqui na tua casa. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade. Isso, ore, fale com o Senhor. Senhor, guia a minha vida pelo Teu Espírito Santo, na Tua palavra, na estrela da manhã, que é o nosso Cristo. Nos dá a direção das decisões que eu preciso tomar para a minha vida. Me dá a direção das decisões que eu preciso tomar, Pai querido, na minha casa, na minha residência, na minha vizinhança, no meu trabalho. Fale com Deus, querido, nessa noite. E eu tenho fé, eu acredito que o Senhor irá nos guiar, eu acredito que o Senhor irá nos responder, porque quando a igreja está de joelhos em oração, o céu, ele se abre, a presença de Deus é manifesta e os milagres começam a acontecer. Amado Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Pai querido, na Tua casa. Nós não tínhamos condições nenhuma, mas o Teu Espírito, a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai querido, nos alcançou, nos trouxe, Pai querido, até este lugar, nos deu, Pai querido, uma nova vida, Pai querido, e no caminho, Senhor amado, nós precisamos ser, Pai querido, iluminados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, porque não queremos tomar a decisão errada, não nos deixe, Pai querido, tomar a decisão errada, não nos deixe errar, Senhor amado, escolher, Pai querido, o caminho errado. Senhor amado, não nos deixe, Senhor amado, nós te pedimos nesta noite. Senhor amado, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda os nossos, Pai querido, nossos filhos, nossos familiares, protege cada um deles, Senhor. Nesta noite nós te pedimos. Envia, Pai querido, os Teus anjos para acampar, Pai querido, ao redor da vida, Pai querido, de cada um deles, Senhor amado. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, para que eles vejam em nós a perseverança da fé, a esperança, Pai querido, de um dia te ver face a face, o dia do arrebatamento, o dia em que iremos nos encontrar contigo. Senhor amado, nós te pedimos nesta noite, querido, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor amado. No nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor amado, a nossa vida. Pai querido, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curá-los nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, aqueles que estão enfermos na alma. Aqueles, Pai querido, que estão com o seu emocional abalado por alguma perda. Senhor amado, nesta noite, no nome de Jesus, eu quero pedir, Pai querido, ao Teu Espírito Santo, nosso Senhor Consolador, que Ele possa consolar todos os que estão caídos, desanimados, pensando em ficar, Pai querido, à beira do caminho, pensando em voltar, Senhor, na direção contrária. Pai querido, eu te peço nesta noite, envia, Senhor amado, Pai querido, e manifesta o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida dele, Senhor amado, na vida dela, Pai querido, nesta noite. Espírito Santo de Deus, aqueles que estão enfermos, Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos, Pai querido, aqui decretar, Pai querido, pelo poder da Tua palavra e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cura. Pai querido, que o Senhor possa curá-lo, Senhor amado, neste momento. O Senhor, Pai querido, opera a cura instantânea pelo milagre, e nós te pedimos nesta noite, Senhor amado, sendo da Tua vontade, Pai querido, envia, Pai querido, o médico certo, para aquele que está no hospital, Senhor amado, acamado, Pai querido, nesta noite, para que, Senhor, passe o medicamento correto, e a providência, Pai querido, chegue para a vida, Senhor amado, de cada um deles. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, aqueles que não puderam estar presentes neste lugar, Senhor amado, a irmã Cristina, que ainda está se recuperando, o Ricardo, Senhor, com sua esposa, Pai querido, o seu Natanael, que está lá, Senhor amado, naquela cama de hospital, Senhor amado, aqueles, Pai querido, que eu não lembro aqui o nome, mas, Senhor amado, o Senhor conhece cada um deles. Eu quero te pedir nesta noite, pelo poder que há no Teu Espírito Santo de Deus, meu Senhor, que o Senhor possa enviar a cura nesta noite, Senhor amado. Envia a
cura, Pai querido, para que eles possam estar aqui no próximo domingo, ou na consagração, ou qualquer outro dia, glorificando o teu santo nome e dizendo quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai querido, eu te peço nesta noite, Senhor, toma os nossos pastores nas tuas mãos, a nossa liderança, Pai querido. Senhor amado, no nome de Jesus, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar entendimento, que o Senhor possa dar revelação, para podermos ser guiados, Senhor amado, na direção, Pai querido, e na revelação do Teu Espírito Santo, através, Pai querido, da vida, Senhor amado, desses homens que o Senhor constituiu como líder sobre nós. Ah, Espírito Santo de Deus, eu entrego nas tuas mãos a cada um, Pai querido, presente neste lugar, a cada um membro, Pai querido, desta igreja, Senhor, a cada um que tem proposto no seu coração trabalhar para Ti, Senhor amado, eu entrego nas tuas mãos. A cada um, Pai querido, que queira, Senhor amado, vencer os obstáculos, Pai querido, que existe, as barreiras que existem no caminho do trabalho, no caminho do serviço, porque é um caminho árduo, mas, Pai querido, Senhor amado, o caminho, Pai querido, que te traz alegria e felicidade. Por isso nós estamos aqui, Pai querido, e não, Senhor amado, deixaremos o arado após termos lançado a mão nele, Pai querido, porque o Senhor diz, aquele que lança a mão do arado, Senhor, o Senhor disse, e deixa, Pai querido, Senhor amado, nós não queremos, Senhor, ser mal vistos por Ti, pelo Teu Espírito Santo, como aquele que abandonou a ferramenta, aquele que lançou mão, Senhor amado, e desistiu. Nós queremos ser perseverantes, Pai querido, estarmos firmes, constante, Senhor amado, lutando como o menino Davi lutava com aquele urso e lutava com aquele leão e depois enfrentou aquele gigante, Senhor amado, e depois, Pai querido, governou o seu povo debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor amado, seguir a Tua direção. Por isso, Pai querido, nós nesta noite te agradecemos por tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela nossa casa, a nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor amado, nós te agradecemos, entregamos, nos dá a direção, Pai querido, para este lugar a cada dia mais. Nos dê as casas que precisamos entrar para proclamar o Teu Evangelho. Nos dê, Pai querido, a vizinhança. Nos dê, Senhor amado, as almas, as vidas que precisam ser, Pai querido, alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho e pelo poder do Teu Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos nesta noite, meu Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos por cada bênção, pelo nosso pão de cada dia, o nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Pai querido, no nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. No nome de Jesus nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem ouvido, querido, a nossa oração. E nós vamos ver milagres acontecendo nesse lugar. Eu creio. O seu milagre vai chegar. Acredite, creia. A sua vitória vai chegar. E eu terei o prazer de fazer uma festa. Quando você disser, Tiago, meu milagre chegou, eu terei prazer de fazer uma festa. Eu terei prazer, porque eu gosto muito de comer, querido. Eu gosto muito de festa. Amém? Sábado nós temos a nossa consagração. Domingo, nosso culto de celebração. Nosso culto é um culto temático, o culto do Dia dos Pais. Então, desculpe, mamães, mas se você não trouxer o papai e nem trouxer o esposo, o Ricardo e eu festejaremos sozinhos. Porque o André ainda... André, vai chegar o tempo. A Fabiana quase me bateu. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos leve em paz, nos guarde.
nos leve com segurança para os nossos lares. Deus é digno, querido, de ser adorado. Senhor amado, muito obrigado por esse momento. Te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade de podermos estar aqui. Senhor, obrigado por cada um aqui, Pai querido, presente. Aqueles que não puderam vir, te agradecemos também por cada um. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos despede, Senhor amado, na tua mais perfeita paz, a paz do teu Santo Espírito, para que possamos estar firmes, Pai querido, para resistir no dia mau e glorificar o teu santo nome. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.